Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. h 46, muito bom dia, uma ótima semana. Estamos no ar com o Meio-Dia Paraná, seu jornal no horário tradicional. Não temos mais jogos da Copa, o horário do almoço ao longo dessa semana. Segunda-feira com muitas nuvens e também com muitas notícias aqui no seu Meio-Dia Paraná. Os principais assuntos do setor policial no fim de semana, você vai conferir a partir de agora. Um carro que fazia o transporte por aplicativos foi incendiado. Um inquérito vai apurar as circunstâncias desse crime. Tivemos também um balão fazendo um pouso de emergência e tocando a rede elétrica, isso em Arapongas. E um carro que capotou e foi parar nas obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. Edição com muita informação, como você já percebeu, e no caso da trincheira tem mais desdobramentos. Funcionários cruzaram os braços hoje cedo para cobrar pagamentos de salários. E temos comerciante dizendo que fechou a loja devido a transtornos das obras. Fique por dentro também das negociações para reajuste dos salários dos trabalhadores do transporte coletivo e quais os impactos disto na tarifa de ônibus em Londrina. Agora, aumenta a tarifa, fica difícil, complicado para a gente também, né? Eu acho que tá meio puxadinho, podia ser mais barato um pouco, né? Te convido a conferir também a decisão da Guarda Municipal de usar bicicletas elétricas no patrulhamento aqui na nossa cidade. E a prova pedestre que levou centenas de pessoas para as ruas de Londrina para comemorar os 88 anos da quarta maior cidade do sul do país. E mais, shoppings com os horários ampliados para as vendas de Natal. E a nossa campanha dos brinquedos, que daqui a pouco terá uma equipe ao vivo na paróquia Nossa Senhora das Graças, pertinho do Hospital do Câncer. 26 graus agora em Londrina, como eu já disse, muitas nuvens, céu ainda encoberto, áreas de instabilidade, com previsão de chuva nas próximas horas. Fique conosco, o Meio-Dia Paraná já começou e te espera com muita informação logo após o intervalo. Agora, 11h51, vamos juntos até a 1h02 da tarde com os principais assuntos do fim de semana, das últimas horas e também muita prestação de serviço nesse Meio-Dia Paraná que está começando, mais uma semana. São os últimos dias aí de 2022 e você sempre em companhia de toda a nossa equipe. Começo com informações do setor policial. O carro de um motorista que fazia o transporte por aplicativos foi encontrado queimado no Jardim Paraíso nesse domingo. Jardim Paraíso que fica ali na zona norte de Londrina. Assunto que a Catherine Tanã acompanhou nesta segunda-feira pela manhã. Catherine, seja bem-vinda, uma boa e proveitosa semana para você. O que já se sabe sobre esse carro queimado e o motorista? Algum ferimento, alguma situação identificada pela polícia? Oi, Alberto, boa tarde a você, ou melhor, né, bom dia para você, também uma excelente semana, até para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente também aqui no Meio-Dia Paraná. Olha, de acordo com a Polícia Militar, esse carro foi encontrado pegando fogo na rua Cardeal Vermelho, bem ali, como você citou, na região do Jardim Paraíso, que fica na zona norte da cidade, e isso aconteceu ontem à noite. As imagens que foram feitas pelos próprios policiais militares mostram esse veículo sendo consumido pelas chamas. Nós encontramos esse carro hoje pela manhã na garagem da delegacia da Central de Flagrantes. Ele já estava aí levemente danificado, placa de Londrina, e conversamos na sequência com a Polícia Militar. O tenente contou pra gente que a versão do motorista é que o veículo, o motorista pegou 4 passageiros, 2 homens e 2 mulheres, ali no conjunto Violim e iria se dirigir até o Jardim Paraíso, distância de mais ou menos 5 minutos. O veículo foi encontrado justamente ali no Jardim Paraíso e, segundo a PM, num determinado ponto do trajeto entre o Violim e o Paraíso, o motorista teria aí desconfiado de algumas atitudes dos passageiros. Por isso, ele acabou decidindo parar o veículo na região de destino, mas antes do ponto exato, do ponto final. E aí a gente vai ouvir a entrevista para entender um pouco mais do que aconteceu com o tenente Azzolini da Polícia Militar.
ele simplesmente parou o veículo e saiu correndo do veículo, temendo por algo que poderia acontecer em princípio. Nessa saída do veículo, ainda alega ele de que foi agredido por outras pessoas que não os condutores que estavam no veículo, e momentos depois, quando ele retornou para o local, o veículo já estava nessa situação de incêndio. Até o presente momento, as informações iniciais não conseguem fazer esse nexo de causalidade entre esse fato e a possível motivação com relação a isso, ou se às vezes pode ter relação com algum problema mecânico, enfim, mas sem dúvida a Polícia Civil agora vai instaurar um inquérito para poder averiguar essa circunstância e levantar essas informações com mais veracidade, com mais nitidez no transcurso da investigação. Realmente é um caso ainda cheio de perguntas. De acordo com a Polícia Militar, além do motorista, nenhuma outra pessoa ainda supostamente envolvida nesse caso foi identificada, nem os passageiros, nem o suposto agressor desse motorista. Nós conversamos também com um delegado que estava de plantão durante essa madrugada, para quem esse caso chegou, e ele informou o seguinte, que o motorista, ele disse que procuraria atendimento médico e não apareceu na delegacia. Inclusive, ao longo da manhã, também conversamos com o delegado que assumiu o plantão na central de flagrantes e nada. Esse motorista ainda não apareceu para contar a versão dele sobre a situação perante a Polícia Civil. Tudo que nós trouxemos aqui foi coletado pela Polícia Militar ontem à noite no local onde a situação aconteceu, ali no Jardim Paraíso. Alberto. Obrigado, Catherine. Certamente a polícia ainda vai ouvir muitas pessoas aí para tentar entender melhor essa história desse carro queimado nesse fim de semana. Já já a Catherine volta com mais informações nessa edição do nosso Meio Dia Paraná, edição do dia 12 de dezembro de 2022. Agora, 11h56. Uma mulher de 82 anos morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas num grave acidente em Curitiba. Essa mulher voltava da igreja com a família quando teve o carro atingido por um motorista alcoolizado. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver que um carro atravessa um cruzamento quando outro veículo em alta velocidade avança e atinge o primeiro carro. Com o impacto, ele é lançado para perto de um muro. A Polícia Militar informou que o motorista que furou a preferencial do cruzamento estava alcoolizado, o que foi confirmado pelo teste de embriaguez. Ele foi levado para atendimento hospitalar sob escolta policial. Ainda segundo a PM, moradores que presenciaram o acidente tentaram linchar o homem. No carro atingido estavam 6 pessoas, entre elas a idosa, a mulher de 82 anos, que acabou morrendo. Assunto que também está sendo acompanhado pela equipe do G1 Paraná. Lá você confere mais informações. Parte de um balão atingiu a rede elétrica em Arapongas na manhã desse domingo. Teve uma grande correria por lá, até porque o susto foi grande. O pessoal estava fazendo imagens, acompanhando os passeios deste balão, quando ocorreu este incidente. Vanessa Navarro, bom dia, boa semana para você também. Alguém se feriu? Tivemos algum transtorno maior em Arapongas após esse pouso de emergência? Ótimo dia para você também, Alberto De Angeli, para todos que nos assistem. É o tipo de incidente que chama bastante atenção, mas felizmente não tivemos nenhum ferido grave, mas ocorreu realmente um transtorno na rede elétrica. Centenas de imóveis acabaram ficando sem luz durante um período em Arapongas. Como é que tudo começou, né? O voo, que segundo o piloto era um voo de passeio programado, saiu com tripulantes, decolou por volta das 6h10 da manhã de um ponto em Arapongas e cerca de 40 minutos depois, do passeio, eles procuraram um local seguro para pousar. Claro, administrando a questão do vento, porque nem sempre o balão eles conseguem pousar exatamente onde querem. Encontraram então uma plantação de soja, viram que ali era seguro e fizeram o pouso. Segundo o piloto, todos os tripulantes já haviam saído quando uma rajada de vento atingiu a parte superior do balão e acabou fazendo com que ele tocasse na rede elétrica, na fiação elétrica. O piloto disse que chegou a machucar a mão, justamente tentando puxar o balão, puxar a corda para que ele não subisse e não tocasse a rede elétrica, o que acabou acontecendo e ocasionando uma explosão. Os bombeiros, segundo a apuração também feita pela nossa colega Giovana Machado, eles foram acionados às 7h40 da manhã e chegaram ao local por volta das 8h. Eles confirmaram que não houve feridos, claro, além dessa pequena lesão que foi descrita aí pelo próprio piloto, e disseram que esse local onde foi feito o pouso, embora seja
de uma plantação, ele está em plena área urbana, por isso tem bastante fiação elétrica aí e acabou ocorrendo esse transtorno que também foi informado, descrito para a gente pela Copel. A companhia disse que o balão caiu sobre uma rede de média tensão em Arapongas, na rua Sabiá Castanho, e ocasionou, olha só, o rompimento de um cabo e o desligamento acidental de 2.128 domicílios, mais de 2.000 imóveis. A energia precisou ser desligada para que fosse feita a manutenção, enfim, os reparos ali emergenciais. Então o pessoal ficou sem luz das 7h19 da manhã até as 8h22, quando a energia foi restabelecida. E a gente vê ali que o balão também leva o nome de uma construtora, por isso a gente também entrou em contato com essa empresa. Eles disseram que tem contrato com a empresa de balonismo para fazer ações de marketing, de divulgação, mas que este passeio de ontem não tinha nenhuma relação com a empresa, foi um passeio particular que eles nem estavam sabendo disso. O piloto, Alberto, disse ainda que esse foi o primeiro incidente da carreira dele e ressaltou que não houve queda de balão, não houve sequer pouso de emergência, que tudo transcorria normalmente, que realmente o incidente ocorreu quando o balão tocou na rede elétrica e acabou explodindo. E que bom que não teve maiores implicações, ninguém com ferimentos graves. Eu volto aí contigo por enquanto. Obrigado, Vanessa, com a sua primeira participação com esse assunto que ontem movimentou Arapongas bastante, teve grande repercussão por lá e a gente trazendo para você essas atualizações aqui nesse comecinho do Meio-Dia Paraná. Choveu forte ontem à tarde em Londrina e na região tivemos novamente alguns pontos de alagamento, em especial na zona sul de Londrina, no centro também algumas ruas tiveram problemas. Catherine Tanan está acompanhando essas informações numa segunda-feira, Catherine, que ainda não está com aquele tempo firme para valer. É verdade, Alberto. Hoje, ao longo da manhã, a gente sentiu alguns pingos, mas assim, 1, 2 já acabou. Então, realmente, o céu, ele tá mostrando pra gente que a chuva tá sim querendo vir, mas, claro, tá esse calorão danado, então não sei nem se a chuva consegue chegar aqui onde nós estamos, justamente porque tem essa temperatura muito alta. A gente vê que, inclusive, o céu, o azul do céu, já está começando a aparecer um pouquinho mais. Hoje de manhã estava mais fechado, em alguns momentos um cinza mais escuro. Agora a gente está vendo, então, esse azulzinho tomando conta de novo. Não sei se a chuva vem por agora, Alberto? Tem previsão de chuva, eu sei, para hoje, mas não sei se por agora. A gente teve ontem, um dia também bastante abafado, não tinha previsão de chuva para a parte da manhã. Apesar disso, a gente viu um pingo ou outro em algumas regiões, mas foi durante à tarde que a chuva ela veio sim com mais força, durante a tarde, durante a noite e principalmente na região sul da cidade, viu? Quem estava por ali, inclusive, chegou a sofrer com ruas alagadas, com água entrando dentro de imóveis e o pior é que são pessoas, algumas dessas pessoas, que enfrentam problemas toda vez que chove. Daquelas que agradecem pela chuva, mas temem pelo que ela pode causar. A gente tem algumas imagens feitas por moradores da região ali do Acapulco, do Cafezal, que são bairros da Zona Sul. A gente está falando das ruas Badre Drager, Amália Tonon Minati e Rua Celeste Castanha de Barros. Em todas essas ruas, moradores fizeram vídeos da água aí subindo no asfalto, já encobrindo o asfalto e as calçadas e também dentro dos pátios, das garagens, dos jardins dessas residências. Moradores muito chateados, consternados com a situação, porque, segundo eles, toda vez que cai uma chuvinha por ali, a situação se repete, a água invade os imóveis e eles têm vários problemas. Nós, inclusive, fomos atrás da prefeitura. Até agora, a prefeitura falou sobre a situação da Rua Celeste Castanha de Barros, no Cafezal. Segundo a Prefeitura de Londrina, ali a Secretaria de Obras já desenvolveu diversas melhorias na rede de galerias pluviais. Só que, segundo a Secretaria, isso não foi suficiente, então eles fizeram um novo projeto para construir uma galeria no meio do quarteirão. O valor, inclusive, é de R$158 mil. O município informou que essa verba já está reservada para a execução da obra. De acordo com a assessoria da Prefeitura, os próximos passos para que isso aconteça é justamente fazer a desapropriação das casas por onde vai passar essa nova galeria pluvial. Diz que a desapropriação já está em andamento, está em trâmite, melhor dizendo, e que essa nova rede de galeria vai resolver a demanda não só dessa Rua Celeste Castanha de Barros, como também das outras duas que nós citamos ali entre o Cafezal e o Acapulco. Portanto, Alberto, a equipe do Meio-Dia Paraná vai seguir de olho nessa situação.
população, mostrar também quando essas obras começarem e se de fato isso vai resolver o problema que os moradores estão enfrentando por ali. Porque não dá, né, Alberto, desejar chuva, porque a gente precisa dela, mas temer o que ela vai causar, principalmente quando a gente mora em situações, em regiões, melhor dizendo, em que isso é recorrente, né? É bem, essa palavra define bem, é recorrente, a gente já mostrou várias vezes e o problema persiste, com novos danos, com mais prejuízo, daqui a pouco aí também o risco de alguém se ferir, se machucar em meio a essa água invadindo as casas. Torcer para que efetivamente as medidas previstas aí em relação ao Acapulco sejam retiradas do papel. Obrigado a Catolina Tanã, vou aproveitar que ela está falando do tempo para compartilhar contigo mais imagens ao vivo desse comecinho de tarde, começando pela região da Avenida Inglaterra, da barragem do Lago Igapó. Londrina agora com a temperatura de 27 graus e o tempo carregado por tudo quanto é lado da cidade. Imagens também de Maringá, lá muitas nuvens também, esse céu encoberto, a temperatura 1 grau a menos, 26 graus nesse momento e com previsão de chuva sim para as próximas horas. Em alguns municípios aqui do norte do estado já temos uma chuva fina nesse momento, mas há previsão sim de pancadas mais intensas ao longo da tarde. Aqui na tela você vê comigo que essa área em azul mais escuro é justamente norte e noroeste do Paraná, com essa chuva prevista ao longo da tarde. Ponta Grossa, Curitiba e litoral, além da chuva, que não será tão intensa, por lá temos risco de novos temporais. Isso, claro, preocupa nesse período em que as temperaturas têm subido, o tempo está abafado e há o risco de granizo. Aqui na nossa região, com essa zona de instabilidade, a temperatura não varia muito. Começou, por exemplo, com 20 graus em Rolândia e não deve passar dos 26 ao longo da tarde. Apucarana, 27, Cornélio Procópio da mesma forma. Jacarezinho, 28 e em Bandeirantes, a máxima prevista para a nossa região, com 30 graus nessa segunda-feira. Aqui em Londrina, a previsão de um acumulado de 16 milímetros ao longo da tarde e da noite, com a máxima não devendo passar dos 28 graus. Segundo a meteorologia, pode chover tanto à tarde quanto à noite aqui na nossa cidade. Ainda nessa edição, eu trago a previsão para os próximos dias. Pessoal, aí na expectativa, até porque tem muita gente indo para as compras de Natal durante a noite, o pessoal preparando aí para as festas de fim de ano e querendo um tempo um pouco mais firme para poder se organizar. 12:06. Agricultores participaram hoje pela manhã no plenário da Câmara de Vereadores de Londrina de um encontro para discutir os impactos de propostas do governo do estado que podem aumentar os custos para o agronegócio. Agronegócio que é decisivo para a economia da nossa região. Mônica Dal está ao vivo na Câmara de Vereadores e chega com as informações. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Alberto, muito obrigada. Boa tarde para você e para todos. Estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Londrina. Essa reunião ainda acontece. Ela envolve presidentes de sindicatos da categoria, também vereadores e, claro, produtores rurais que são contra, a maioria deles são contra a essa proposta do governo do estado de taxação nas operações envolvendo o agronegócio, principalmente alguns grãos como milho e soja. Para a gente entender melhor toda essa situação, estamos aqui com o agricultor, o Rodrigo Tramontina, que vai trazer mais informações para a gente, também falar um pouco a respeito desse projeto. Primeiramente, bom dia novamente para você. Queria que o senhor falasse por que toda a classe é tão contra esse projeto que está em tramitação lá na Assembleia e agora está sendo discutido aqui em Londrina. É inaceitável a situação. Nós, agricultores, nos unimos porque a gente já vem contribuindo para o Estado, para o governo e para os municípios há muito tempo, através de ITR, através de imposto de renda, PINs, CONFINS. Nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, a tributação que traz hoje para a saca de soja, vou falar de soja, milho e trigo aqui apenas, rápido, R$ 2,79 por saco, R$ 1,06 na saca de milho. Isso nos deixa uma lucratividade muito pequena. O Brasil sabe que o carro-chefe é o agro. Não quer dizer que o agro está vivendo a mil maravilhas. Se você fechar o inverno e verão aqui no norte do Paraná, onde a cultura principal é o soja, a cultura secundária ou é milho ou é o trigo, nós estamos fechando com uma margem de 6% de lucratividade. O que acontece é que o faturamento é alto e a lucratividade é pequena. Aí o nosso governador nos apresenta uma proposta dessa injustificável.
Rodrigo, e qual que é o objetivo dessa reunião hoje? É vocês entenderem todo esse projeto? O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Existe um grupo que chama G7, que está sendo encabeçado por algumas cooperativas, OCEPAR e FAEP. Nós, agricultores, estamos aqui de forma privada, é uma união sem nenhuma empresa por trás, e nós não vamos deixar. A taxação não é mais negociável para o agricultor paranaense. A taxação é zero. Quando você coloca na margem que eu acabei de dizer aí, de 6% entre inverno e verão, ela cai para 2,8% a 3% com a taxação. É inadmissível. Nós estamos falando de R$450 a R$500 a menos por hectare. Isso era para voltar para os municípios. Cidades como Bela Vista, com 16 mil hectares, ficam no prejuízo. Esse dinheiro vai para o Estado para colocar em rodovia? Por que a nossa carga? Mais um fardo para os agricultores carregar nas costas? Não. Rodrigo, para a gente encerrar, há também a influência desse projeto, na opinião de vocês, no consumidor final, né? No preço dos alimentos também? Não tenho dúvida. A cadeia fecha no consumidor. Infelizmente, o agricultor vai pagar mais caro, mais impostos, com menos seguros, que é um assunto que a gente deveria discutir, seguro agrícola, hein, governo? E quem paga a conta é o produtor, aliás, é o consumidor final nas prateleiras. Pode aguardar. Se isso acontecer, quem paga é você. Rodrigo, agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. O Rodrigo explicou um pouco como funciona esse projeto, né, Alberto? Em novembro, ele foi levado para a Assembleia Legislativa aqui do Paraná justamente para criar algumas taxações para o agronegócio. Só para a gente citar alguns valores, seria um pouco mais, quase, na verdade, 15% em operações envolvendo o milho e 32,66% em operações envolvendo a soja. Então, por isso que os agricultores estão aqui, justamente para evitar que isso seja levado adiante por parte da Assembleia, do Governo do Estado. Toda essa tributação, essas taxas, seriam levadas para um fundo e esse dinheiro depois seria revertido para investimento em infraestrutura no Estado, como o Rodrigo comentou, em estradas, por exemplo. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Valeu, Mônica. Obrigado aí. Agora já 12h10, abre espaço para a sua participação. Faço o convite para que você mande a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo para o nosso aplicativo É o Você na RPC. São vários assuntos que mexem com nossos telespectadores. Você também pode sugerir reportagens. É o nosso canal direto, sempre à disposição. Um assunto que certamente vai dar o que falar é o transporte coletivo. A Prefeitura de Londrina tem repassado em algumas semanas mais de R$500 milhão para cobrir as despesas das empresas de ônibus. O pagamento tem ocorrido porque o número de passageiros ainda está abaixo do considerado necessário pelas empresas para cobrir os custos. E tem mais. Funcionários do transporte coletivo começaram a discutir o reajuste salarial para 2023. É um assunto específico da categoria, mas que pode ter impacto na tarifa cobrado de quem usa o ônibus em Londrina. Catulin Tanã, em que pé estão essas discussões? Alberto, eu começo pelo que a gente tem de momento aqui. Olha só, Assembleia do Transporte Público para que os funcionários, todos os funcionários, tanto da Grande Londrina como da Londrisul e também da TIL, possam fazer aqui a sua votação, se aceitam ou não o que está sendo proposto pelas empresas que operam o sistema do transporte público aqui na nossa cidade. A Assembleia começou às 4 horas da manhã nas garagens dos ônibus e seguiu na sequência para os terminais, tanto esse aqui na região central, que é o maior da cidade, como também para os outros nos bairros. Até às 4 horas da tarde, o pessoal pode fazer essa votação. Quem estiver aí trabalhando, por exemplo, tem essa facilidade de fazer nos terminais por onde estão circulando. 4 horas da tarde eles encerram, fazem a contabilização desses votos, então vão verificar se os trabalhadores aprovaram ou não o que foi proposto pelas empresas. E o que foi proposto? A gente fez até o destaque de um documento onde esses dados estão colocados e informam o seguinte: as empresas estão oferecendo reajuste de 6,5%, segundo as empresas aí no caso, para zerar as perdas inflacionárias, e também subir de R$ 450 para R$ 590 o valor do ticket alimentação, além de renovarem as condições dos acordos e também a convenção coletiva de trabalho e o programa de participação em resultados.
Mais cedo nós conversamos com o presidente do sindicato que representa os trabalhadores do transporte público aqui de Londrina e ele falou um pouco mais sobre o que está na mesa neste momento, por que desses percentuais e o que ele tem sentido dos trabalhadores, se eles têm olhado aí para uma questão de aprovar ou não essas propostas. Vamos ouvir. Nós tivemos um prejuízo, em 2021. Nós renovamos os acordos e a convenção coletiva de trabalho sem qualquer reajuste salarial naquela oportunidade por conta da pandemia. Nós tivemos esse prejuízo então e nós tratamos isso com o poder público, com as empresas, que nós teríamos que recompor o poder de compra dos trabalhadores. E eles estão bastante felizes e contentes com a negociação. Acredito que deve dar aí 90%, 95% de aprovação desta proposta. O peso pessoal alto, na tarifa, chega a ser 50% daquilo que é arrecadado no sistema de transporte. Então, o custo pessoal é alto e tem reflexo no custo do sistema, a gente sabe disso. Mas os trabalhadores não podem ficar sem os seus reajustes, sem a sua recomposição da sua remuneração. E falando nesses custos para o sistema, as empresas, inclusive, já entraram com um pedido de reajuste da tarifa, o que passaria a valer no ano que vem. Inclusive, até pontuando, se isso for aprovado, esse reajuste no salário dos trabalhadores das empresas do transporte público, também são valores que passam a valer a partir do dia 1º de janeiro. A tarifa, se for reajustada, por enquanto não é 1º de janeiro não, é ao longo do mês, mas não no dia 1º de janeiro. Nós preparamos, inclusive, uma reportagem para explicar tudo certinho como andam esses valores relacionados ao transporte público que a Prefeitura de Londrina tem colocado de dinheiro também para compensar prejuízos. Vamos acompanhar. Desde janeiro, o londrinense paga R$ 4,00 para andar de ônibus, menos que os R$ 5,45 estimados na época pela CMTU, como sendo o custo efetivo da tarifa. A diferença é bancada pela Prefeitura, com autorização dos vereadores. Todas as semanas, as empresas de ônibus fazem cálculos sobre o número de passageiros e as despesas do serviço. Planilhas são enviadas à CMTU para detalhar gastos com mão de obra, combustível e manutenção da frota. E o que efetivamente foi arrecadado com passagens. O que as passagens não cobrem, a Prefeitura paga a diferença. Um levantamento feito há 2 meses pelo Meio-Dia Paraná mostrou que, de janeiro a setembro, mais de 18 milhões de reais já haviam sido direcionados dos impostos municipais para cobrir os custos do transporte coletivo. Ou seja, naquela época, já haviam sido desembolsados mais de 72% do total estimado para todo o ano, 25 milhões de reais. Para o ano que vem, o orçamento municipal prevê outros 25 milhões de reais. A dúvida é se o valor será suficiente para cobrir todos os custos do serviço ou se será necessário reajustar a tarifa cobrada dos passageiros. As empresas de ônibus já enviaram à CMTU pedidos de aumento, mas esses dados não foram divulgados. Nos cálculos de dezembro de 2021, a TCGL já indicava que a passagem deveria ser de R$ 10,15. A Londrisul sugeria R$ 9,19 para garantir o equilíbrio do contrato. Além dos custos do transporte, o cálculo tem forte impacto do número de passageiros, que caiu ao longo da pandemia e teve aumento em 2022, mas o sistema ainda continua dando prejuízos. O último balanço divulgado pelas empresas se refere à terceira semana de novembro, dos dias 15 a 21. A TCGL, responsável por 65% das linhas, informou ter transportado pouco mais de 303 mil passageiros, recebendo R$ 1.214.000, mas que o custo ficou em R$ 1.587.000. Seriam necessários mais 93.253 passageiros para fechar as contas. Como isso não ocorreu, só naquela semana ficou uma diferença de R$ 373 mil, valor que, por lei municipal, cabe à Prefeitura repassar às empresas.
No mesmo período, a Londrisul cobrou do município quase R$200 mil para compensar o número de passageiros inferior ao que seria necessário para equilibrar as despesas do serviço. Só naquela semana de novembro, a soma dos valores que a Prefeitura precisou repassar à TCGL e para a Londrisul totalizou quase R$573 mil. Levando-se em conta essa média, que varia de semana a semana, o total anual pode até superar os R$25 milhões previstos para a Prefeitura repassar em 2022 às empresas. Essa conta não inclui outros impactos. Em outubro, o diretor de transportes da CMTU informou que TCGL e Londrisul cobram mais R$41 milhões referentes ainda a despesas de 2021. A resposta a esse pedido ainda não foi formalizada pela CMTU. Ainda não temos uma definição sobre eventuais novos valores nas tarifas, mas, Catherine, em outros anos, isso sempre ocorria no comecinho de janeiro e, claro, já gera preocupação por parte dos milhares de usuários, dos milhares de passageiros aqui de Londrina e também da região que utilizam o nosso transporte. E como, Alberto? Porque as pessoas já começam a fazer aquela conta, né? Bom, se subir, eu vou gastar esse valor para ir, esse valor para voltar. Se eu pego mais de um ônibus, é mais esse valor. Será que o meu patrão vai repassar esse valor para mim? Gente que faz estágio acaba não ganhando vale transporte e pesa no orçamento no fim do mês. Então, hoje pela manhã, a gente rodou aqui o Terminal Central e ouvimos algumas pessoas de diferentes perfis, pessoas que dependem para ir ao trabalho, para o estágio, para estudar, e elas trouxeram suas opiniões com relação a um possível reajuste da tarifa do transporte público a partir do ano que vem. Lembrando que hoje é cobrado R$4 dos passageiros. Vamos ouvir. Ninguém merece trabalhar o tempo todo e não ter um reajuste, sendo que o jeito que as coisas estão subindo, né? Agora, aumenta a tarifa, fica difícil, complicado para a gente também, né? Eu acho que tá meio puxadinho, podia ser mais barato um pouco, né? Se subir, fica mais difícil? Com certeza. Ainda mais pra gente que pega, eu venho de Biporã, pego 3, 4 ônibus às vezes, é bem puxado, né? Tanto daqui quanto de Biporã. É meio complicado pra mim, principalmente porque eu faço estágio, a gente não recebe vale transporte, então se reajustar vai ficar um pouco complicado, porque eu moro longe do estágio e tenho que todo dia trabalhar, tanto que eu tô de férias, mas ainda tô indo pro estágio, então vai ficar meio complicado. Todo ano tem reajuste, né? Então é normal, na verdade. Assim, eu tenho a possibilidade de carro no serviço, mas eu opto mais pelo transporte público, que sai mais barato, né? Então, pra mim, compensa. Aí as opiniões, diversas opiniões de quem utiliza o transporte público. Nós fomos atrás, né, nosso editor, o Felipe, fez contato com a CMTU, com as empresas, com a Prefeitura, para termos algumas respostas sobre assuntos que nós levantamos aqui, sobre temas, né, que nós levantamos aqui. A CMTU informou o seguinte, que sobre essa questão do reajuste da tarifa, a análise vai ser feita depois do dia 20 de janeiro do ano que vem. Sobre o que nós colocamos até na reportagem com relação aos R$41 milhões referentes ao ano de 2021, a CMTU informou que as empresas ainda não finalizaram a apresentação da documentação referente ao ano de 2021. E ainda sobre o reajuste, a CMTU diz que está acompanhando as tratativas desse acordo, mas que, como eu falei, só depois do dia 20 de janeiro do ano que vem teremos uma definição se aumenta ou não, se vai ficar nesse valor de R$4. A Prefeitura de Londrina informou que o valor de R$25 milhões acordados para serem repassados às empresas até o fim deste ano vão ser suficientes, sim, para cobrir todos os custos necessários. Com relação à Assembleia, reajustes de salário e de tarifas, a Transporte Coletivos Grande Londrina diz que não vai se posicionar sobre esse assunto. A empresa Londrisul não retornou os nossos contatos. Alberto. Valeu, Kathleen, com informações importantes aí do transporte coletivo ao vivo do Terminal Central, onde tem essa movimentação do sindicato dos funcionários do transporte neste horário de almoço. Agora, 12h22. Daqui a 1 minuto você vai ver um acidente nas obras da trincheira da Rio Branco e as cobranças de comerciantes com os transtornos desta construção. Teve loja que fechou as portas de vez ali no cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste. Também a decisão da Guarda Municipal de usar bicicletas elétricas em Londrina. E como ficarão aquelas bicicletas que eram usadas em patrulhamento pela Polícia Militar, um serviço que já foi desativado.
Tem ainda a prova pedestre que movimentou Londrina neste fim de semana, no aniversário de 88 anos da nossa cidade. Prova que também teve apoio aqui da nossa RPC. Não saia daí, em apenas 1 minuto, o seu Meio Dia Paraná está de volta. Já estamos de volta com o Meio Dia Paraná, com uma informação que você vê primeiro aqui. A Guarda Municipal vai passar a usar bicicletas elétricas em patrulhamentos em regiões como o Calçadão e o Lago Igapó. Vanessa Navarro está ao vivo aqui nesse telão para contar para você as razões dessa medida e se essas bicicletas já foram compradas pela Prefeitura e repassadas à Guarda Municipal ou se é algum convênio diferente que vai garantir esse tipo de patrulhamento. Alberto, uma parte da frota, que está sendo prevista pela Secretaria de Defesa Social, a Prefeitura... Caiu meu fone de ouvido aqui, incidentes que acontecem. Uma parte a Secretaria de Defesa Social já tem. São 4 bikes elétricas que foram doadas pelo Ministério Público do Trabalho. O que falta para elas são equipamentos de segurança e por isso houve um pedido encaminhado pela Defesa Social à Prefeitura e mais especificamente à Secretaria de Gestão Pública. A gente destacou esse documento para vocês acompanharem, conferirem aí com a gente, em que a Secretaria cita a necessidade de equipamentos para as 4 bicicletas que já possui e coloca ali um prazo importante. Diz que elas serão utilizadas para patrulhamento do Calçadão e do Lago Igapó na Operação Natal, que teve início no último dia 5 de dezembro. Ou seja, a ideia é empregar esse patrulhamento de bicicleta já neste Natal, na segurança de consumidores, comerciantes, visitantes nesses locais aí que foram citados. Num outro despacho, também encaminhado em regime de urgência, com pedido de urgência, a Secretaria de Defesa Social está solicitando a aquisição de 4 novas bikes já com seus respectivos equipamentos de segurança. E explica que a aquisição se justifica pela necessidade de melhoria das atuais condições de trabalho dos agentes de segurança pública do município e dos serviços prestados por eles à população, com a implantação do grupamento de policiamento por bicicletas. Uma medida que, segundo a Defesa Social, é vista com bons olhos por comerciantes e também frequentadores dos parques e lagos de Londrina. Esse encaminhamento foi feito na última sexta-feira, dia 9, e com um pedido, como eu mencionei, de urgência, então eles pedem um prazo para a resposta de 2 dias úteis, então em tese termina amanhã. E eles mencionam também que a estimativa de custo para isso, para a aquisição das novas bikes, é de cerca de R$ 45.800. Com esse valor, a Secretaria acredita que seria possível dispensar aquele processo licitatório mais demorado, fazer a aquisição por meio do programa Compra Londrina. Mesmo assim, a gente sabe que são prazos apertados. O Natal já está aí, no fim de semana que vem, a gente já tem o Natal, então isso teria que ser respondido e já viabilizado dentro da Prefeitura em poucos dias. A gente lembra também que essa questão do patrulhamento de bicicleta já teve uma experiência assim aqui em Londrina por parte da Polícia Militar. Foi um serviço que acabou sendo desativado, principalmente pela questão da falta de efetivo policial, mas havia expectativa de que fosse retomado, com a formação de novos soldados, eles que devem se formar no ano que vem. Até por isso, a gente foi atrás do comandante do 5º Batalhão de Londrina. A nossa editora, Daniele Souza, conversou com o Coronel Vila e ele disse que, por enquanto, ainda não está no radar da polícia retomar esse serviço, principalmente agora que a Guarda talvez faça isso antes. Veja aí o que disse, então, o coronel sobre essa questão do patrulhamento de bike, a segurança em Londrina. Considerando a informação obtida de que a Guarda Municipal passará a realizar as suas atividades com bicicletas, não há razão que justifique que a Polícia Militar faça a mesma atividade, porque seriam 2 órgãos fazendo um tipo de atividade igual. Assim sendo, os policiais militares que vão se formar, tão logo possam ser aplicados na atividade operacional, em tese, passarão a ser aplicados na atividade de radiopatrulhamento, porque isso aumenta o tempo de aplicação e aumenta a ostensividade, que é a nossa missão principal.
Olha só como está o nosso estúdio tomado por brinquedos e essa é apenas uma parte do que foi arrecadado até agora com a sua ajuda, com a sua solidariedade. E ao longo dessa semana, esses brinquedos vão sendo retirados daqui para chegarem até a criançada. O SESC já fez doações de brinquedos arrecadados em outros pontos da cidade e pouco a pouco nós vamos removendo esses aqui para entregar à criançada a tempo de elas aproveitarem esses brinquedos nesse Natal que está se aproximando. A Mônica hoje é a responsável pela nossa Caixa dos Brinquedos. Ela que estava fazendo reportagem ali pertinho da prefeitura, se deslocou e está agora esperando a sua participação. Aonde exatamente, Mônica? Pois é, Alberto, rapidinho eu e o Marcelino Barbosa nos deslocamos com a nossa caixa aqui, esperando a doação de quem está nos assistindo. Estamos em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças, perto do Hospital do Câncer, da Avenida Bandeirantes e também da Duque de Caxias. Olha só, tem uma pracinha aqui bem gostosa, várias pessoas já aproveitando o horário de almoço aqui nesse local. E a gente, claro, convida para que você participe da nossa campanha de Natal. Tem aí na sua casa, né? Teve fim de semana agora, conseguiu separar aquele brinquedo em boas condições, limpinho, bonitinho. É só trazer aqui pra gente em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos aguardando a sua doação, eu, Marcelino e a nossa caixa. É só o começo, né, Alberto? A gente viu aí que o estúdio tá cheio de brinquedos, o que nos dá muito orgulho e também alegria, porque as pessoas realmente estão participando e procurando pela nossa campanha. Mas a gente quer mais, porque tem muita criança esperando por essa doação. Estamos aqui aguardando até a 1 da tarde. Vamos ficar por aqui. Quer conversar com a gente, participar do Meio Dia Paraná e fazer sua boa ação? Estamos aqui aguardando, ansiosos por essa doação tão importante. Claro, né, Alberto? Estamos aguardando, fazendo esse convite especial nessa segunda-feira para quem se preparou. E aqui, nossa caixa. A gente colocou ela em cima aqui do banco para o pessoal ver melhor. Mas daqui a pouco, quando começarem a chegar as doações, a gente vai descer ela e, se Deus quiser, vamos encher essa caixa. Valeu, a Mônica está até a 1 da tarde, tem mais meia hora de jornal pela frente. Dá para você ir até a pracinha que fica em frente à igreja, ali nos fundos praticamente, no Hospital do Câncer de Londrina. O acesso é bem fácil, dá para ir pela Bandeirantes, da própria Duque de Caxias e marcar presença ao vivo com a nossa Mônica na campanha de Natal do SESC, da RPC e dos nossos milhares de telespectadores. Obrigado, Mônica, e até daqui a pouquinho. Esse domingo teve prova pedestre cidade de Londrina. Mais de 1.200 pessoas participaram dessa corrida que homenageia os 88 anos da nossa cidade. Prova que é uma promoção também aqui da nossa RPC, grande parceira dessa prova tão tradicional no atletismo londrinense. E não foram só atletas que participaram, não. Muitas pessoas fizeram conta de marcar presença, inclusive algumas pessoas do nosso time aqui da própria RPC. Céu cheio de nuvens, sol escondido e um ventinho refrescante. São Pedro sabia que precisaria dar uma força para os atletas. Tá contribuindo, porque tá mais fresquinho, né? Tá ótimo. Às 7 da manhã de domingo, os corredores já enchiam o aterro do Igapó, em Londrina. O professor Marcos arrastou os alunos para os desafios de 5 e 10 quilômetros. Eu tenho o costume de sempre nas provas acompanhar meus alunos, para experimentar, para ver qual a sensação que eles vão se encontrar nisso. Hoje 5, ainda estou no 5, eu vou devagar. Correr é muito bom, eu indico para todo mundo, foi o melhor da minha vida. Então, chega de conversa e bora colocar as pernas para trabalhar na velocidade. Às 7h30 da manhã, os primeiros a largarem foram os inscritos para correr por 10 quilômetros. E adivinha só quem estava no meio deles? Depois de 10 minutos, saiu a galera que faria 5 quilômetros pelas ruas de Londrina. Aí mais gente aqui da RPC encarou, o pessoal dos bastidores. Largamos, hein, pessoal? Dá um oi aí. Dá um oi aí. O percurso começou na rua Joaquim de Matos Barreto e seguiu por vias no entorno do Zerão, do Lago 1, Avenidas Harry Prochet, Ademar de Barros. Nosso diretor de TV, que faz os cortes de câmera que você vê no ar, seguiu tudo de bike. Já passamos dos 5 km, agora vem uma descida e uma subida monstra. E aí, Paty? Descida é boa, descida é ótima, mas a subida a gente nem pensa, só vai. No
caminho, pontos de apoio ajudaram os mais de 1.200 participantes a se hidratarem. Mas nos últimos minutos, pela rua Bento Munhoz da Rocha Neto, parecia que os quilômetros se multiplicavam. Tamanho cansaço. A Patrícia precisou do apoio do marido. Chega bem, chega elegante. Vai sair todo lugar. Bora, vá. Olha o que o treinador fala, chega elegante. Como? O negócio é chegar. E olha só quem desponta na reta final da prova pedestre, depois de 1 hora e 5 minutos. Vem aí, Patrícia Pivetta, representante do jornalismo da RPC. Olha só, Paty Pivetta vem animada ainda, sorrindo. Parou agora, acho que cansou. Patrícia, agora cansou. É para falar alguma coisa? Andei várias vezes, pelo menos umas 5 vezes, ali uns 50 metros, depois eu recuperava e ia. Mas é isso. O trajeto é difícil. O trajeto é difícil, tem muita subida, pouco plano, pouquíssimas descidas. Mas o lance é esse, não desistir. É isso mesmo, o importante é cruzar a linha de chegada. O primeiro foi o Rodrigo, 25 minutos para completar 5 quilômetros. Na categoria feminina, a vitoriosa chegou logo depois. No percurso mais longo, o melhor tempo foi de 33 minutos. Pouco depois chegou também a vencedora dos 10 quilômetros. Estamos treinando para isso, bastante tempo estamos aí na batalha e cada corrida é uma superação para nós, né? A gente veio assim com o objetivo, né, de vencer, porque a gente treina para isso, né? Já tinha ganhado a prova pedestre? Não, nunca tinha ganhado nenhuma prova. Primeira prova aí, primeira vez campeão. Teve até categoria separada para quem trocou os tênis por um equipamento de menor impacto. Para o Gederson, que amputou parte de uma das pernas depois de um acidente de trânsito, esse é o único jeito de praticar a corrida. É muito legal, tipo, você corre, você parece que você tá flutuando ali. Você não sente nenhum impacto, sabe? É muito bom. Com o tênis eu não consigo correr, eu só ando. No fim das contas, além de intenso preparo físico e cuidado com a mente, esses atletas profissionais ou não ganharam o gás que precisavam com o apoio dos colegas corredores e de quem esperava ansioso fora da pista. Como é receber esse carinho? Ah, já recebi na metade do caminho, aí eu cansava, lembrava deles e ó, ai, coisa linda! Vai abraçá-los, vai abraçá-los! Marido! Tá aí, uma prova tradicional na nossa cidade, com o apoio da RPC, para marcar o aniversário dos 88 anos de Londrina. Eu passei por lá ontem um pouco mais cedo, não corri, não estou preparado fisicamente para isso, mas foi muito bacana ver toda a estrutura, toda a participação ali, tanta gente envolvida. Ano que vem tem mais aí, é Londrina rumo aos seus 90 anos. Mais uma vez, os nossos parabéns à nossa cidade, a quem nasceu aqui e a pessoas que, como eu, adotaram Londrina para ser a sua cidade, para ter esse orgulho aqui dessa terra, dessa gente, e compartilhar com você esse espaço aqui, a nossa vida, a nossa família, enfim. Londrina com 88 anos e cada vez se desenvolvendo, avançando um pouco mais. 12h37. Falar agora de trânsito, de mobilidade urbana, só que antes de um acidente. Um carro capotou ontem à noite nas obras da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Um casal estava nesse veículo que ficou, olha só, com as rodas para cima. O motorista ali deve ter se perdido justamente no limite entre o asfalto e essa obra que está com o calendário atrasado. Mônica Dal, as pessoas chegaram a se machucar? Algum cuidado vai ser adotado para tentar reduzir a possibilidade de novos acidentes como este? Ô, Alberto, pois é, muito triste. Parece uma novela que sempre a gente está trazendo novos capítulos aqui no Meio Dia Paraná. A gente vê as imagens aí desse acidente e se choca bastante, porque foi bastante feio, foi uma situação complicada. Nesse carro estava um casal que não mora aqui em Londrina, houve ali um problema, esse motorista perdeu o controle da direção e aí caiu bem perto da rua Oiapoque, é um cruzamento ali também com a Avenida Leste-Oeste. A gente lembra que esse mesmo cruzamento, ele estava recebendo bloqueio
bloqueios ao longo das últimas semanas. Ele era bloqueado e depois era liberado para que as obras acontecessem. E aí, esse acidente aconteceu, então, ontem, no fim da noite, por volta das 10h30. Depois que esse acidente ocorreu, o SEAT foi acionado. Essas duas pessoas estavam bem, felizmente, não tiveram ferimentos. E quais as hipóteses trazidas principalmente pelos comerciantes, por quem costuma passar ali por aquele trecho? Há alguns buracos, exatamente onde o acidente aconteceu. Então, há a possibilidade desse motorista ter tentado desviar desses buracos e aí acabou caindo nesse buraco aí da obra, né? Um buraco ainda maior, que é o buraco que foi feito pelos operários durante a obra. É uma região bem funda, perigosa, então foi muita sorte desse casal eles terem saído desse carro sem ferimentos graves. Ainda falando dessa situação aí da Avenida Leste-Oeste, dessa obra que começou há muito tempo, e a gente falou aqui no Meio Dia Paraná que vai levar um pouco mais, vai terminar somente em julho de 2023, a gente também falou no Meio Dia Paraná que os comerciantes são muito prejudicados por essa situação. Eles reclamam da sinalização, da sujeira e também da lentidão dessa obra. Um desses comerciantes, que tinha ali uma loja de carros, desistiu, resolveu abandonar o local, colocou lá uma faixa explicando o motivo dele ter mudado o negócio dele para outra região da cidade, falou claramente os transtornos das obras e acabou saindo desse local. E nós conversamos então com um vendedor de uma loja que fica ao lado desse outro comércio. Ele falou um pouco mais a respeito dos transtornos e do que ele vê todos os dias nesse local, que cada dia traz mais complicações e problemas para os moradores e para quem passa ali sempre, porque a gente lembra, é uma região importante da cidade, um acesso muito importante para a Zona Norte, aquele sentido centro-bairro, então, claro, vai causar transtorno. Vamos ouvir. Não tem sinalização nenhuma. De noite isso aqui vira um caos. Eu passo aqui às vezes à noite para me ver como está a loja, alguma coisa assim, e é um caos isso aqui. E isso quando eles não fecham ali, sem avisar a gente, sem notificar a gente, eles do nada eles vão lá e fecham a obra ali, colocam um caminhão aqui no meio e até os empresários daqui da região aqui ficam a ver navios. Tanto desse lado quanto do lado de lá. Tá bem difícil para manter, né? E outra, é questão de higiene. A loja, olha o jeito que ficam as lojas. É o tempo inteiro desse jeito. A gente lava a loja uma vez por semana aqui, mas não dá conta. Estamos tendo que lavar 2 vezes por semana. Nós gravamos com esse trabalhador, mas também conversamos com outros comerciantes, alguns deles não quiseram gravar entrevista, mas o discurso é o mesmo. Os problemas que eles enfrentam são os mesmos, relacionados à sujeira, até mesmo à dificuldade de atravessar esse local. E, claro, muitos clientes desistem de procurar esses comércios por conta da dificuldade de mobilidade causada por essa obra. Nós conversamos com o Marcelo Canhada, que é secretário de Planejamento do município de Londrina, e ele trouxe algumas respostas a respeito dessa situação e também do andamento dessa obra. Vamos ouvir. É inadmissível que numa obra daquela extensão a pessoa caia dentro de um buraco cheio de cone. As fotos mostraram as imagens que tinha um cone, estava sinalizado. Então a gente reforça, lamenta o incidente, mas reforça para que as pessoas que transitam de lá tenham paciência. O ideal seria fechar tudo, mas nós iríamos prejudicar de forma demasiada os comerciantes, os moradores e quem precisa passar por lá para poder ir trabalhar, para poder ir estudar, enfim. Mas nós temos que ter paciência, porque ela vai trazer, depois de pronta, muitos benefícios para a mobilidade da cidade, para a região como um todo, valorizando e garantindo mais conforto e segurança para quem passa por ali. E, Mônica, hoje pela manhã nós recebemos informações aí de que a obra estava paralisada novamente. O que foi dessa vez? Qual o motivo dessa nova paralisação nas obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste? Sim, Alberto, é a segunda vez em menos de 2 semanas que há uma paralisação dessa obra. Eu, Marcelino Barbosa e também Josué Azevedo passamos por lá ao longo da manhã, não vimos funcionários trabalhando, questionamos a Prefeitura de Londrina, eles informaram que poderia ser por conta da chuva e aí eles ficam impossibilitados de trabalhar naquele local, mas conversando com os funcionários, eles trouxeram a mesma reclamação de antes, de que alguns deles estão sem receber
valores dessa empresa responsável pela obra, a TCE. Um dos funcionários, o Valdinei, ele disse que trabalhou até dia 30 de novembro nessa empresa e que deveria receber alguns valores referentes à sua demissão, mas que isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, outros funcionários também reclamam do não pagamento de outros valores, principalmente relacionados a direitos trabalhistas, como FGTS e também férias. A gente vai ouvir agora o Valdinei, que falou um pouco mais a respeito da situação dele e de outros funcionários, reforçando que, de acordo com as contas desses funcionários, os cálculos deles, cerca de 80 estiveram parados durante a manhã. Eu pedi as contas e ficou de fazer o acerto na sexta-feira. E daí não fizeram o acerto e eu estou aqui hoje por conta disso, para receber o meu direito, né? E o pessoal está aqui para receber as férias, que não foi depositado de ninguém ainda. Não tem depósito de FGTS em conta de nenhum funcionário. O FGTS, eles falam que tem um prazo para depositar e quando sai, os funcionários quando saem, a empresa não deposita. As contas atrasa tudo, né? Vem tudo agora para o dia 10 e sem dinheiro, aí vem juros, conta, atrasa tudo. Realmente vai atrasar sim, mas só que os funcionários eles precisam de receber também, né? Tem família, tem conta para pagar, tudo isso. Questionamos também o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, a respeito dessa paralisação, de como também a prefeitura poderia intervir nessa situação se a empresa, a TCE, não está fazendo os pagamentos dos funcionários. Vamos ouvir. Essa é uma relação entre empregador e empregado. A responsabilidade é da empresa. O que vai competir para nós é que se a obra continuar parada, nós vamos notificar, abrir procedimento de penalidade. Podemos, inclusive, romper o contrato ou declarar a empresa inidônea para licitar com o poder público. É uma empresa que tem obras no país inteiro. Nós acreditamos que essa questão vai ser sanada rapidamente e a obra vai ter sequência. Nos últimos meses, nós percebemos um aumento muito grande de trabalhadores, de máquinas, enfim, a empresa está tentando recuperar o atraso em função do período de chuva, também de pandemia, que faltaram alguns insumos, nós tivemos condições de comprovar isso e, de acordo com os técnicos da prefeitura, engenheiros concursados, a empresa tem o direito de ter esse prazo dilatado por mais 6 meses. Bom, de acordo com a empresa, a TCE, esses funcionários voltaram ao trabalho, essa situação aconteceu. Voltaram ao trabalho e deram continuidade a essa obra. A nossa editora Giovana Machado procurou por essa empresa para a gente tentar as respostas a respeito da situação específica do Valdinei e também dos outros funcionários. De acordo com a empresa, a homologação da rescisão do Valdinei estava programada para hoje e o pagamento dessa rescisão foi efetuado junto com os demais funcionários. Ainda segundo esse funcionário da empresa, não era motivo para que eles fizessem o trancamento do portão e não realizassem as obras, já que os pagamentos deveriam acontecer hoje. Para a empresa, que se fossem amanhã esses pagamentos, aí sim estariam no direito deles de realizarem essa mobilização. Então a gente reforça, o prazo para essa obra ser concluída, autorizado pela prefeitura, é de julho de 2023 e agora, Alberto, nesse momento os operários já voltaram para essa obra, isso porque, segundo a empresa, os pagamentos relacionados ao Valdinei e também aos outros funcionários já foram realizados. É com você. Valeu, Mônica, obrigado. Julho, que já é um prazo prorrogado, até porque inicialmente esse prazo seria agora em janeiro, mas teve esse adiamento de pelo menos 6 meses. 12h47. Depois do intervalo, você vai ver os novos horários de funcionamento dos shoppings de Londrina para as vendas de Natal. Tem horário ampliado chegando por aí. Também há tentativa de empresários e trabalhadores para conter furtos de fiação elétrica. A imagem ao vivo é de Londrina, ali a leste-oeste, com a Guaporé, 27 graus agora. Depois dos comerciais tem também a previsão do tempo para essa semana, que está só começando. O
O comércio de rua de Londrina entra hoje na segunda semana de horário ampliado, com lojas autorizadas a funcionarem também à noite. E a expectativa agora fica por conta da ampliação do horário de funcionamento dos shoppings nesse período que antecede o Natal. Kathleen Tanã, em anos anteriores tivemos lojas abrindo além das 10 da noite. E agora em 2022, qual a programação? Comportamento que vai se repetir, Alberto. A partir de amanhã, grande parte dos shoppings da nossa cidade vai abrir até às 11 horas da noite. A única exceção é o Aurora Shopping, que fica na Avenida Ayrton Senna. Todos os demais vão estender até às 11 com esse atendimento às pessoas que quiserem ir até lá. Estamos falando de lojas abertas, inclusive, até às 11 horas da noite. No restante dos dias, considerando aí a partir do fim de semana que vem, aí a gente inclui o Aurora Shopping nessas informações. Quais serão os horários? Eles vão fazer os seguintes horários. Nos dias 24 e 31, todos os shoppings vão atender até às 5 horas da tarde, por serem vésperas de Natal e de Ano Novo. E nos dias 25, dia de Natal, e dia 1º de janeiro do ano que vem, dia de Ano Novo, eles vão estar fechados, tanto as lojas como as praças de alimentação. Agora a gente aproveita para relembrar os horários do comércio de rua, que ainda seguem horário especial, porque ainda estamos aí, né, às vésperas do Natal. O comércio de rua vai seguir funcionando até às 10 horas da noite durante toda essa semana. No sábado, dia 17, vai funcionar até às 6 da tarde, no domingo, fechado. Na semana que vem também continuam até às 10 horas da noite, já no sábado, dia 24 e também no sábado, dia 31, véspera de Natal e Ano Novo, funcionam até às 5 horas da tarde. No domingo, dia 25, vai estar fechado e a partir do dia 26 de dezembro, aí o comércio de rua volta ao horário normal, fechando às 6 horas da tarde. Alberto, ficou com alguma dúvida em tudo isso que a gente falou? São muitos horários, muitos dias? Dá um pulinho lá no Globoplay e também no nosso G1 Paraná. Vocês conferem todos esses detalhes mais uma vez, anotam tudo, colocam na agenda para não se perderem nesse fim de ano. Alberto, é para não deixar ninguém sem presente, viu? É isso. Já comprou os seus? Ainda não, Kathleen Tanã, nem comecei a pesquisar ainda. Vocês que têm girado o centro aí, têm observado que no dia a dia já está mais movimentado também durante a manhã, ao longo da tarde? Qual a percepção de vocês? Alberto, o movimento está aumentando no sábado, viu? Durante a semana, pelo menos das vezes em que a gente tem vindo, a gente tem encontrado um movimento bem dentro do tradicional realmente, até porque as pessoas continuam trabalhando normalmente. Alguns tiraram férias, mas muita gente continua trabalhando normalmente. Agora, no sábado, estendendo até às 6 horas da tarde, muita gente pega a folga no sábado e depois do horário do almoço, aí sim está ficando muito cheio, viu? Tem surpreendido o movimento no sábado e muita gente saindo sim com sacola na mão. Então, o pessoal está mais do que pesquisando, né? Ou já pesquisa, já compra, afinal de contas aí está chegando a data, mas a gente está vendo sim, movimento grande, principalmente no fim de semana, e gente já comprando para esse fim de ano. Tá, ok, então fica o recado aí, os horários ampliados, né? Daqui a pouco lá no Globoplay você tem aquelas tabelas que a Kathleen comentou para compartilhar, para escolher o horário mais tranquilo para fazer as suas compras. Obrigado a Kathleen mais uma vez. Da região central de Londrina, vou agora para perto da prefeitura, onde está a Mônica Dal com a nossa campanha de Natal e com telespectadores chegando junto com ela por lá. Mônica, me ouve? Te ouço, Alberto. Tô aqui com a Valentina, ela acabou de chegar. Ela tava com uma dificuldade, né, Valentina, para pegar esse saco. Vamos colocar junto? Vamos, então vem. Vai, me ajuda aqui. Vamos juntos aqui, juntas colocar mais uma doação aqui. Valentina, conta pra gente, tá feliz? Sim. Eduardo, o que você trouxe aí? Eu trouxe ursinho. E esse ursinho, você gostava muito dele, como que foi desapegar? Um deles eu peguei na marca de ursinhos. E assim, por que você decidiu trazer esse ursinho? Porque eu brincava quando eu era criança. E aí falou, agora não brinco mais, vou trazer. É isso, obrigada, viu, Valentina, por ter trazido. Tá aqui a mãe dela também, ó, ela vai trazer mais um, Marcelino vai mostrar. Cheio de ursinhos, eu vou ajudar a Valentina. Ela tá mostrando que tem um buraquinho aqui no saco. Ela tá mostrando. Vou colocar aqui, Alberto, nossa caixa começou a encher. Tô super feliz, obrigada, viu, Valentina? A mãe da Valentina também estava aqui, obrigada, não quer conversar com a gente, mas tá ótimo, a gente agradece muito, um abraço. A gente tá aqui com a Juliene? Acertei. Ela chegou aqui agora há pouco também, Alberto, trouxe vários brinquedos. Estava contando, né, Juliene, que você tem 2 filhos, um de 21 e ainda estava guardando brinquedo. Isso, estava guardando, mas agora
resolvi doar. Vamos ajudar, galera. Vamos trazer brinquedo aqui. E tem um filho casado também, tem uma neta. E Juliane, acho que o que é mais legal, que você falou que você estava numa correria danada e falou, vou vir. Isso, estava correndo, trabalhando, aí tirei um tempinho para trazer, para fazer a alegria das crianças. E o que significa para você fazer essa boa ação? A gente estava até falando que brinquedos maravilhosos que você trouxe. Ah, significa muito, né? Deixar as crianças felizes, né? Quem não tem, né? A gente ajudar é muito bom. Juliane, e o que você deseja para esse Natal? A gente estava comentando que o símbolo dessa campanha é justamente esse, né? A gente saber que muitas pessoas não têm condições e a gente se doar dessa forma. Eu acho que é o amor, né? A união entre as pessoas, a ajudar o próximo. Tudo isso. É isso, Juliane, obrigada, tá, por ter vindo aqui, a gente agradece muito. Marcelino tá mostrando aí mais um pouco os brinquedos que chegaram por aqui. Lembrando que a gente está em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças, um beijo, tá? Obrigada, Juliane, dando tchau aqui pra gente. E olha só, a gente ainda aguarda, faltam poucos minutos, mas já é importante reforçar, né, Alberto? Amanhã já estamos em outro local, tô aqui com o endereço, Paróquia Santa Cruz, na rua Wilson Gonçalves Brandão, na zona norte de Londrina, perto do 5º DP. Gente, recado muito importante, vai ser praticamente a última oportunidade de ver a nossa caixa, né? Participar também do Meio Dia Paraná, tá acabando. Depois disso, a gente fica, na verdade, recolhendo brinquedos em pontos itinerantes até quarta-feira, tem esse prazo até quarta-feira. Depois, não tem mais essa chance aí só nos pontos fixos, mas a gente torce, né, Alberto, que apareçam cada vez mais e agradece quem está nos doando. Tá aí, a Mônica fica mais um tempinho ali. Se não der para ir até a Mônica, tem os vários pontos espalhados pela cidade para você fazer a doação do seu brinquedo. Obrigado, Mônica. Mônica ali ao vivo, pertinho do Hospital do Câncer de Londrina, um ventinho por lá. Esse tempo aí um tanto instável nesse comecinho de tarde. Imagem aí ao vivo de Londrina, agora 12h57. Imagem ao vivo também de Foz do Iguaçu, lá na fronteira. O tempo está mais firme do que aqui no norte do Paraná. Aproveito para mostrar para você como vai ficar o tempo ao longo dos próximos dias aqui na nossa região. Amanhã, olha só, previsão de bastante chuva aqui no norte do Paraná, 24 até 32 milímetros. E as máximas amanhã chegando ali nos 28, 29 graus. Londrina também terá uma terça-feira chuvosa, segundo a previsão. Na quarta, a chuva num volume menos intenso, máxima de 29 graus na terça e na quarta. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme e a temperatura volta a subir, chegando aos 30 graus aqui na nossa cidade. Empresas e trabalhadores estão apelando para cercas para proteger postes e painéis publicitários em Londrina. Essa estratégia é uma tentativa de conter furtos na fiação elétrica. Você já deve ter visto por aí postes de concreto com este elemento a mais, arame. O acessório inibe a ação de ladrões de cabos elétricos, tanto que onde o reforço não existe, o estrago está feito. Agora, você já viu outdoor cercado para evitar o mesmo crime? Em Londrina tem e em mais de um ponto. A gente instalou o padrão normal e no final da tarde a gente fez o pedido da Copel. A Copel veio no dia seguinte e já não tinha mais nada. Já tinham furtado já todo o material já. Aí nós tentamos colocou a concertina e alambrado nesse cercado aqui. Deu uns 3 dias mais ou menos, já roubaram todo o alambrado. Deixaram só a concertina? Só a concertina ficou e os postes só. A saída foi fazer uma instalação especial no alto, para que as luzes do outdoor funcionassem e ainda usar concertina em todo o cercado. A empresa teve que gastar mais para isso. Por enquanto, tem sido o preço da paz. Há 6 meses, nada de novos furtos nessa estrutura que fica às margens da BR-369, na Zona Oeste. Já imaginou que você teria que cercar um outdoor? Complicado. Nunca imaginei. Mas foi a solução que a gente encontrou. Solução repetida por outra empresa que instalou um outdoor com luzes de LED na rodovia Carlos João Strass, na Zona Norte de Londrina. Depois de furtos por 6 semanas consecutivas, a estrutura ganhou uma proteção com arames de vários tipos. Mas caso não fosse suficiente, a cerca elétrica reforçou a segurança. Segundo a empresa responsável, até agora, a solução deu certo.
A Polícia Civil de Londrina informou que ao longo deste ano foram abertos 7 inquéritos para investigar o furto de cabos e feitos 30 flagrantes desse crime, com pelo menos uma pessoa presa em cada situação. Já sobre a prisão de receptadores desses materiais, a Polícia Civil informou que não há qualquer prisão, mas sim investigações em andamento. Participações agora que foram chegando ao longo do jornal, separamos algumas delas aqui e eu compartilho agora com vocês. Começando pela Márcia Andrade, que também esteve na corrida ontem a prova pedestre Cidade de Londrina, contando que foi ótima a prova aí com o apoio da nossa RPC. Roberto Bondaric, parabéns Patrícia, concluiu a corrida com elegância mesmo. Recado agora do Adolfo. Reajuste de tarifa de transporte público em Londrina é sempre polêmico. O Ministério Público precisa se envolver para analisar a fundo o repasse da Prefeitura às empresas. Assunto que tem que estar o mais claro possível aos usuários e não restarem dúvidas. Recado aí do Adolfo. Já o Lino, que coisa linda, Londrina, 88 anos. Cheguei aqui em 1947, com 4 anos e hoje com 79 anos, vi a pujança desse povo. Cresceu demais. Parabéns a todos os pioneiros que construíram nossa Londrina. E por fim, Gilberto Fattori. Obras que atrasam deveriam pagar multa por atraso e não pedir aditivos. E comentando ali a trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Para rever as reportagens, é só entrar no Globoplay e para conferir notícias em tempo real, acessar o nosso G1 Paraná. Obrigado pela companhia, a você uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.